E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de neuropsicofarmacologia. Hoje nós iremos discutir aqui a neurotransmissão dopaminérgica, ou seja, basicamente nós falaremos aqui do neurotransmissor dopamina. Bem, a nossa aula ela vai ser subdividida em três momentos. Essa é a primeira aula acerca da dopamina, na qual a gente vai comentar aqui acerca da classificação das monoaminas, a descoberta e os principais envolvimentos quando comenta-se aqui acerca da dopamina, como que ela é sintetizada, armazenada, liberada e posteriormente tanto recaptada quanto metabolizada. Na segunda aula acerca da dopamina, nós iremos discutir aqui os principais receptores dopaminérgicos e as principais vias dopaminérgicas. E a última etapa aqui acerca da discussão da dopamina vai centrar-se basicamente em discutir as principais funções neuronais associadas à dopamina e as principais drogas dopaminérgicas que podem eventualmente estarem atreladas com a alteração de estados emocionais e a própria cognição propriamente dita. Beleza? Então vamos lá? Bem, na nossa primeira etapa, como eu comentei anteriormente, nós iremos discutir aqui uma caracterização acerca da dopamina. Primeiro aspecto que eu queria trazer a vocês. Quando a gente comenta sobre neurotransmissores, a gente pode classificá-los como neurotransmissores derivados aqui de aminoácidos, como por exemplo o glutamato, a glicina, o GABA, mas também nós temos aqui neurotransmissores que nós chamamos de aminas biogênicas. E quando comenta-se acerca das aminas biogênicas, é de interesse que nós destaquemos que existe aí algumas classes de aminas biogênicas. Nós temos aqui a acetilcolina, que nós já comentamos anteriormente. Nós temos aqui as monoaminas e a histamina. Dentro das monoaminas, nós temos aqui duas classes importantes de serem destacadas. Nós temos aqui as catecolaminas e nós temos a serotonina, tá? E dentro das catecolaminas nós temos a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina, ou também adrenalina e epinefrina, beleza? E aí o que a gente vai comentar agora em específico? Nós iremos destacar aqui que um aspecto muito importante a ser destacado é que, quando a gente fala aqui dessas monoaminas, perdão, o que a gente precisa se ater para distinguir a serotonina, por exemplo, das catecolaminas? Quando a gente fala das catecolaminas, ela vai ter aqui um radical que a gente chama de catecol, e por consequência, tanto a dopamina, quanto a norepinefrina, quanto a epinefrina, apresentam esse radical catecol. Em contrapartida, a serotonina ela apresenta aqui um outro radical que nós chamamos de indol, beleza? Então vamos lá, ó. Todos aqui são aminas biogênicas, então são todos neurotransmissores, ó, dopamina, epinefrina, norepinefrina, a histamina e a serotonina. Bem, como eu havia destacado para vocês, para ser considerado como uma amina biogênica, obviamente vai precisar ter aqui um grupamento amina, né? Que é essa parte alifática aqui. Então, ó, uma amina, 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 amina e amina. Então, tanto histamina, serotonina, norepinefrina, dopa ou epinefrina apresenta aqui amina, beleza? Que são basicamente uma estrutura derivada aqui de compostos orgânicos nitrogenados aqui, como por exemplo a amônia, tá? Amoníaco, perdão. E por consequência, eu falei para vocês que essas aminobiogênicas elas podem ser catecolaminas ou a serotonina. O que vai caracterizar as catecolaminas é justamente aquele grupo catecol, que é esse daqui, ó. Então aqui a dopamina tem catecol, a epinefrina tem catecol e a norepinefrina tem catecol. Em contrapartida, a serotonina ela apresenta um outro grupamento, um outro radical, que é o grupamento idol. E por sua vez, a histamina, que também é um neurotransmissor, ela vai apresentar aqui o imidazol, beleza? Detalhes interessantes a serem destacados aqui. O catecol, eles podem ser encontrados, por exemplo, em alguns frutos e vegetais, tá? O indol, ele por sua vez pode estar aí sólido à temperatura ambiente, pode ser produzido aí por bactérias, e o imidazol é um composto orgânico. Tranquilinho? Posto isto,
Então, as catecolaminas, que são aqui classicamente a epinefrina, que pode ser a adrenalina, a norepinefrina, também chamada de noradrenalina, e a dopamina, são basicamente monoaminas que vão apresentar aqui o catecol como esse radical, certo? Nós temos aqui as idolaminas, que é o caso da serotonina, e um aspecto muito importante a ser destacado sobre as catecolaminas é que elas apresentam estruturas moleculares muito similares entre si, tá? E por consequência, nós veremos mais adiante, nas próximas aulas, que se eventualmente a gente utiliza alguma droga que afete, por exemplo, alguma parte dessa via, como por exemplo a resipina, que é uma droga que é classicamente utilizada aí para fazer bloqueio de vesículas de armazenamento de monoaminas, tu pode ter aqui algumas alterações em decorrência disso, tá? Só que, em essência, eu queria destacar a vocês que quando nós comentamos aqui de monoaminas, elas vão modular diversas atividades neuronais, tá? De maneira a qual o aspecto significativo que você precisa se ater que essa modulação ela pode estar atrelada com um aumento ou a diminuição dessas atividades. E por sua vez, as monoaminas elas vão estar aqui basicamente sendo originadas aqui em porções dos núcleos do tronco encefálico e elas vão se projetar para diversas áreas do prosencéfalo. Então elas são originadas aqui nos núcleos do tronco encefálico e elas se projetam aí para a região do prosencéfalo. Tranquilo? Posto isto, a nossa aula ela vai se centrar, desculpa aqui, era para ter destacado dopamina. Vamos lá falar sobre ela propriamente dita. Bem, a dopamina ela foi descoberta aqui de fato no ano de 1958. Ela foi caracterizada como neurotransmissor no ano de 1958 pelo Carlson. Ah, quer dizer que antes disso já conhecia-se a dopamina? Sim, já conhecia-se, todavia, ela só era considerada como um precursor aqui da noradrenalina. Então ela não era caracterizada propriamente como um neurotransmissor. E aí, acrescido a isso, o Carlson, que ganhou um Nobel aqui em 2020, nos anos 2000, perdão, ele já percebeu que pessoas com Parkinson havia aqui perda significativa aqui de neurônios dopaminérgicos, tá? E aí eu queria trazer aqui nesse slide em especial algumas informações interessantes acerca de algumas caracterizações acerca de algumas atividades associadas com dopamina. Então, a gente vai já de antemão trazer que a dopamina ela está atrelada aqui com comportamento motor. Então, por exemplo, pessoas com doença de Parkinson têm aqui perda de neurônios dopaminérgicos e, por consequência, a atividade motora é comprometida. Além disso, a dopamina ela pode estar associada aqui com abuso de drogas e vias de prazer ou reforço. Então, a dopamina está diretamente atrelada, por exemplo, com a aprendizagem por reforço. Tanto é que tem um livro da Suzana Herculano que ela comenta alguma coisa como sexo, drogas, rock and roll e chocolate. Por quê? Tudo isso aqui vai tá atrelado com dopamina e, por consequência, a dopamina ela consegue chegar ali da porção do mesencéfalo, onde você vai ter núcleos que vão estar associados com neurônios dopaminérgicos, e aí ela vai atuar ali no núcleo accumbens, fazendo aí uma situação de reforço, e esse reforço está diretamente atrelado com o prazer, tá? Além disso, nós temos aqui também a ser destacado que na doença de Alzheimer você também tem comprometimento motor, então, por consequência, nós veremos aqui também alteração de neurônios dopaminérgicos, beleza? Um detalhe a ser destacado aqui também é que a dopamina ela pode estar atrelada aqui com a esquizofrenia, tanto é que ela era dita como uma principal protagonista, o principal neurotransmissor associado aqui com eventos de esquizofrenia, porque ela vai ali na via mesolímbica e faz os sintomas de positivo no quase aí, esquizofrênico. Então, como eu falei, destacando para vocês, ó, doença de Alzheimer, abuso de drogas, vias de prazer e reforço, doença de Parkinson e também nós temos aqui
o próprio TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos pegar aqui essa figurinha para explicar para vocês, ó. Nessa figura superior aqui, você tem um indivíduo aqui controle, esse aqui é um corte do pré-frontal, e aí percebam que aqui em vermelho é a concentração de dopamina. Então, um sujeito aqui com as funções normais tem uma taxa elevada de dopamina, mas em contrapartida, o indivíduo com TDAH, ele apresenta aqui na região do córtex pré-frontal uma diminuição significativa aqui de dopamina, tá bom? E aí, acerca da síntese das catecolaminas, o que a gente precisa entender? Primeiro aspecto que vocês vão olhar nessa figurinha e vocês vão ter que guardar no coraçãozinho de vocês para o todo sempre amém. Nós teremos a tirosina como precursor comum a tanto a dopamina, quanto a noradrenalina, quanto a adrenalina. Beleza? Então, as catecolaminas, elas são derivadas da tirosina, e a tirosina está presente aqui na circulação, sendo sintetizada a partir da fenilalanina. Então, você tem aqui a fenilalanina, a partir da fenilalanina você tem agora a formação da tirosina, beleza? E um aspecto que é importante ser destacado é que quando a gente pensa aqui nesse processo de tirosina transformando-se em dopamina, noradrenalina e adrenalina, eu preciso que vocês entendam que tem um fator limitante, que é justamente a conversão da tirosina em L-dopa. E essa conversão da tirosina em L-dopa ela é mediada pela tirosina hidroxilase. Portanto, a tirosina hidroxilase, que é uma enzima presente aqui nessa via de metabolização, se você não tiver ela, você não vai ter aqui a conversão de tirosina a L-dopa. E por consequência, se você não tem L-dopa, você não vai ter, consequentemente, a formação da dopamina, tá? Claro que noradrenalina e adrenalina, se a L-dopa tá ausente aqui, as demais vão ser também aqui alteradas significativamente, tá bom? Além disso, um aspecto que pode ser mencionado aqui é que nesse processo de síntese das catecolaminas, você também pode ter a presença aqui de alguns cofatores, como por exemplo, oxigênio, ferro, a tetrahidroxobiopritila, o BH4, que também são cofatores aqui associados com a síntese, beleza? Então, como eu falei para vocês, a tirosina hidroxilase acaba sendo aqui uma enzima muito importante para fazer a síntese aí desses neurônios, desses neurotransmissores catecolaminérgicos, perdão, e por consequência a tirosina hidroxilase ela vai estar presente aqui nesses neurônios catecolaminérgicos. Você pode ter eventualmente uma deficiência dessa enzima aqui, então você tem uma deficiência congênita da tirosina hidroxilase, que vai ocasionar aí alguns distúrbios, como por exemplo, desordem neuromuscular, encefalopatia, distonia genética e afins, tá? Ela apresenta aqui uma concentração relativamente alta no cérebro, tá? E um aspecto bastante interessante que eu queria destacar para vocês. Vamos supor que a pessoa tenha Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia. Então basta a gente colocar tirosina que esses neurotransmissores serão aí sintetizados. E não é bem assim, né? Porque o que acontece? Não basta tu colocar somente a tirosina. Se você não tiver a tirosina hidroxilase, por consequência, você não vai ter aqui a produção desses neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina e a epinefrina. O que seria interessante, por exemplo, seria você colocar a L-dopa. Se você sintetizar a L-dopa e fazer a administração, aí beleza. Tu pode ter aqui a formação de dopamina e etc, tá? Então, aumento de tirosina não vai afetar a produção de dopamina e tampouco também de noradrenalina, tá? Além disso, você pode ter agora, por exemplo, alguns inibidores da tirosina hidroxilase. A própria adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, alguns aminoácidos análogos à tirosina, como por exemplo a alfa-metiltirosina, pode fazer aqui o bloqueio disso aqui. Alguns quelantes de ferro, tá? Por consequência, fazem aqui a redução de tanto de dopamina quanto de noradrenalina, tá bom?
Posto isto, o que, que a gente precisa entender? Então, você tem lá a tirosina. Então, vamos pegar aqui a síntese bonitinha. Olha que coisa linda. Você tem a fenilalanina. A fenilalanina, sobre a ação da fenilalanina hidroxilase, é convertida a tirosina. A tirosina, sobre a ação da tirosina hidroxilase, é convertida a L-dopa. E aí, a L-dopa, sobre a ação da dopa-descarboxilase, é convertida a dopamina, tá? A dopa-descarboxilase trata-se aqui de uma enzima que vai estar associada com a conversão de L-dopa a dopamina. Ela não fica restrita somente a neurônios catecolaminérgicos, tá? Então ela está ali distribuída no citosol. Ela é inespecífica, ou seja, ela vai catalisar a descarboxilização aí de outros aminoácidos aromáticos. Além disso, a L-dopa, ela tem aqui um cofator que é a vitamina B6, tá? E um detalhe muito interessante é que, quando comenta-se sobre a dopa descarboxilase, ela é cerca de 100 vezes mais rápida do que a tirosina desidroxilase, tá? Então, por consequência, ela é muito difícil de ser detectada. Então, o que a gente pode ainda destacar aqui para reforçar? A dopa descarboxilase, ela pode ser inibida pela cabidopona, tá? Ela consegue atravessar a barreira hematocefálica, muito pouco, mas consegue atravessar e bloquear aqui a dopa descarboxilase e, por consequência, você não tem aqui a produção de dopamina, tá? Um aspecto bastante interessante ainda a ser destacado, pessoal, é que quando a gente comenta sobre a dopa descarboxilase, ela não é um alvo aqui para controle da síntese de dopamina e tão pouco de noradrenalina. Porque a gente falou, se não tiver a tirosina hidroxilase, por consequência não tem L-dopa. E se não tem L-dopa, você não vai ter nem dopamina, tão pouco noradrenalina, tá bom? Posto isto, você tem aí, falando novamente, você tem a fenilalanina, que é convertida em tirosina sob a ação da fenilalanina hidroxilase. A tirosina, agora, ela é convertida a L-dopa sob a ação da tirosina hidroxilase. A L-dopa, sob a ação da dopa-descarboxilase, é convertida a dopamina, certo? Check. Então vamos lá. Você tem aqui a dopamina sendo produzida, linda, maravilhosa. Essa dopamina agora ela pode ser translocada para dentro de uma vesícula, que nós chamamos de vesícula transportadora de monoaminas, que são as VMATs, a VMAT. Então você tem duas classes aqui de VMAT. Você tem a VMAT, que é produzida aqui na suprarrenal, lembrando que suprarrenal aqui é RR, tá? Perdão. E você tem a VMAT2, que é ali própria de neurônios monoaminérgicos presentes no sistema nervoso central. E aí como que se dá esse processo de translocar a dopamina para dentro da VMAT? A VMAT, ela utiliza-se aqui do gradiente transmembrânico de prótons de hidrogênio. Então o que ela faz? Ela pega a dopamina, coloca para dentro e joga hidrogênio para fora, tá? Um detalhe é que a AVMAT, tanto a classe 1 quanto a classe 2, elas podem ser inibidas pela resipina, tá? Por quê? A resipina ela vai aqui, bloqueia e ela faz a depressão desses estoques de monoaminas. E por consequência, elas são agora aqui degradadas no citoplasma pela MAO ou pela CONT. Detalhe, quando a gente fala em especial aí da resipina, ela era muito utilizada aqui como modelo de depressão, só que a gente chama ela como uma droga suja. Por quê? A resipina ela vai alterar significativamente tanto dopamina, quanto noradrenalina, quanto serotonina. Então ela é bem complexa aqui de ser utilizada. Mas a resipina, ela bloqueia aqui as VMATs, tá bom? Por consequência, vamos entender como que se dá agora a liberação da dopamina. Bem, pega essa figurinha aqui e vamos entender, ó, você tem um impulso nervoso, esse impulso nervoso ele deflagra aqui um influxo de cálcio e esse fluxo de cálcio vai fazer o quê? Primeiro, estimular a síntese, certo? E, por consequência, essa síntese aí, ela vai fazer o quê? A produção da tirosina, fazer toda aquela cascata que eu comentei, produzir dopamina. A dopamina pega aqui pela VMAT, que é a vesícula transportadora de monoaminas, e, por consequência, esse aumento aí de cálcio intracelular
faz com que haja aqui uma exocitose que é dependente de cálcio, beleza? E aí você tem a exocitose aqui dessa vesícula contendo a dopamina. Bem, a dopamina, por sua vez, ela pode ser ancorada aqui a um receptor pré-sináptico, tá? Os autorreceptores. E aí você vai falar, mano, como assim autorreceptor? Lembra o que eu comentei em aulas anteriores que você pode ter aqui no próprio neurônio pré-sináptico a presença de autorreceptores que vão fazer o quê? Uma inibição dessa liberação e também elas conseguem inibir, por exemplo, a tirosina hidroxilase, tá? Um aspecto bastante interessante a ser destacado aqui, e eu preciso fazer menção a isso, é que quando a gente fala desses autorreceptores aqui dopaminérgicos, eles podem estar localizados aqui nessa porção do neurônio pré-sináptico, no entanto, pode estar aqui no corpo celular também, tá? E aí como que se dá a finalização da neurotransmissão e, por consequência, a degradação aí da dopamina? Bem, você tem aqui a dopamina ali na fenda sináptica, e essa dopamina ela pode ser, primeiro, recaptada, e aí ela vai ser ou recaptada aí para dentro de uma vesícula pré-sináptica, então ela vai ser novamente internalizada dentro de uma VMAT, ou ali na porção citosólica, ela vai ser degradada por duas enzimas, que é a MAO e a CONT, tá? Então vamos lá, ó. A dopamina ela pode ser degradada pela MAO, beleza? Então o que que acontece? Você tem aqui a dopamina sobre a ação da MAO, ela vai se transformar em DOPAC, e a DOPAC ela vai se transformar depois em HVA. Ou tu pode ter aqui a dopamina sobre a ação da CONT, sendo transformada aqui em 3-metiltiramina, e essa 3-metiltironina sobre a ação da MAO é convertida depois lá em HVA. Beleza? Beleza. O que é importante nós nos atermos aqui em especial? Que você ainda pode ter alguma situação aqui de bloqueio desse processo de recaptação. Então, você tem algumas neurotoxinas, como por exemplo, essa 6-OHDA, tá? A 6-hidroxidopamina, que ela é captada aqui pelos terminais tanto dopaminérgicos quanto de noradrenalina, tá? E aí, por consequência, você tem uma degeneração desses terminais aí em um longo de dias. Você ainda pode ter aqui a MTP, que ela é metabolizada para MPP, e aí ela é recaptada pela DAT. Aí você vai falar, professor, o que desgrama é essa DAT? A DAT basicamente é uma estrutura aqui, um receptor que consegue fazer essa recaptação de dopamina. Então é um receptor que faz essa recaptação de dopamina, tá? E aí você tem a degeneração também desse terminal. Então, vamos lá. Como que se dá a recaptação da dopamina? Bem, a recaptação é essencialmente a principal forma de finalização dessa neurotransmissão dopaminérgica. E aí tu tem aqui um transportador, que é uma glicoproteína, tá? Que é o DAT, que ele depende tanto do influxo de sódio quanto de cloro, tá? Então, o que que acontece? Cerca de 90%, 95% da dopamina que é liberada, ela é recaptada. Todavia, a DAT, que é essa glicoproteína que faz essa recaptação, ela pode ser bloqueada pela ação de algumas drogas, como por exemplo a cocaína, a anfetamina, o metilfenidato, que consegue fazer o bloqueio da DAT e por consequência você não consegue recaptar a dopamina, tá? Além disso, quando tu tem uma alta concentração extracelular de sódio, você também pode inverter esse influxo de volta aqui de recaptação. Então, o que acontece? Quando extracelularmente tu tem uma alta concentração de sódio, você tem o que a gente chama de transporte reverso, que o que vai fazer? Pega a dopamina aqui do terminal para fora da célula, tá? E aí o que acontece? Quando tu tem a anfetamina, você faz esse processo. Beleza? E aí, por fim, mas não menos importante, quando a gente fala de degradação da dopamina, você vai ter duas principais enzimas associadas com essa metabolização aqui de degradação. Você tem a CONT, que é a catecol-O-metiltransferase, e você tem a MAO, que é a monoamina oxidase. Tanto a catecol-O-metiltransferase quanto a monoamina oxidase são duas enzimas associadas aqui com a metabolização da dopamina, beleza?
Então, o que que acontece? A CONT, ela está aqui ligada, basicamente, à membrana neural, geralmente ali localizada na região de dendritos. Então, ela vai atuar de maneira a qual você tem uma metilação aí das catecolaminas. Em contrapartida, a MAL, ela está aqui, localizada na membrana, no entanto, de forma mais intracelular, mas também a gente pode encontrá-la aqui extracelularmente, tá? E aí o que que acontece? A dopamina, quando ela entra aí dentro da região citoplasmática, ela é transportada para as vesículas e degradada pela MAL, tá? E aí você pode ter alguns metabólitos oriundos aqui dessa metabolização da dopamina. Você pode ter a DOPAC, que é o ácido 3,4 dihidroxofenilacético, que é a DOPAC, tá? Você pode ter aqui, ao término desse processo aqui, o ácido homovalímico, o HVA, tá? Que é o principal que a gente pode encontrar aqui, que é o principal metabólito que é excretado aqui pela urina e a gente pode utilizar aqui para variar o turnover, né? Essa taxa de reciclagem. Tanto o ácido homovalímico quanto a DOPAC são dois parâmetros aqui para a gente avaliar a atividade dopaminérgica. Então, o que que a gente vai fazer? Para avaliar a taxa dopaminérgica, a gente faz aqui uma razão entre o ácido homovalímico ou o ácido aqui de hidroxiacético, a DOPAC, quanto a VH, dividido pela dopamina, e aí a gente tem a taxa de turnover, beleza? Então, só recapitulando, como que se dá esse processo de síntese e liberação da dopamina? Você tem um impulso nervoso, por consequência, isso aqui vai gerar um potencial de ação em um influxo de cálcio. Essa entrada de cálcio faz uma estimulação agora com que a tirosina, sobre a ação da tirosina hidroxilase, seja convertida em L-dopa e a L-dopa, sobre a ação da dopa descarboxilase, por consequência, ser convertida a dopamina, certo? Essa dopamina, por sua vez, ela é captada aqui pelas vesículas transportadoras de monoaminas, as VMAT. E essa VMAT, ela pode ser exocitada aqui em decorrência aí desse influxo alto de cálcio. E essa dopamina na fenda sináptica, ela pode se ancorar aqui ao neurônio pós-sináptico, mas também ela pode se ligar aqui a um autorreceptor, tá? Presente aqui no neurônio pré-sináptico, de maneira a qual você tem aqui um bloqueio da ação da tirosina hidroxilase e etc. aí. Além disso, a dopamina presente aqui na região da fenda sináptica, ela pode ser recaptada pela DAT, que é aquela glicoproteína, né, que vai fazer a recaptação da dopamina. E essa dopamina, ela pode ser internalizada novamente dentro da VMAT, quanto também ela pode ser degradada tanto pela MAL quanto pela CONT. Beleza? E as literaturas adotadas para essa aula foram essas aqui. E nas próximas aulas nós comentaremos sobre as vias dopaminérgicas e também sobre algumas funções da dopamina em atividades neuronais. Beleza? Um super beijo e até a próxima aula. Fui!